Segundo Samuel, capítulo de número 8, verso de número 13. Vamos meditar apenas em um versículo e, em conformidade, os irmãos forem tomar os vossos assentos, continue, por gentileza, com as vossas Bíblias abertas, para que a gente venha aprender da parte de Deus, meditar na sacra palavra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 13. Quem achou diz amém. Segundo Samuel, obviamente, né? Depois de 1 Samuel, fica no Antigo Testamento, fica antes de 1 Reis. Segundo Samuel, capítulo 8, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. Quantos podem dar glória a Deus? Quem pode se sentar dando glória, sente com as suas Bíblias abertas, amém? Queridos, amados irmãos, a igreja, a noiva do Cordeiro, nós meditamos em um texto que é muito conhecido entre os leitores da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Nós aqui sabemos de que um dos personagens principais do versículo que nós lemos e do texto a nós discorrermos é Davi. E nesta oportunidade nós já adiantamos um pouco a introdução e sabemos que Davi, ele foi um homem que guerreou. Ele foi um homem aonde foi, além de ser rei, sabemos que teve o reinado unido israelita entre Saul, Davi e Salomão. Saul reinou 40 anos em Israel. Davi também reinou 40 anos em Israel. Salomão também reinou 40 anos em Israel. Juntando todos os reinados do reinado unido israelita, há 120 anos desses três reis, mais, vamos dizer assim, conhecidos das Sagradas Escrituras. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos que Davi, ele guerreou. Ele não foi apenas um rei, ele foi também um guerreiro. Repita comigo: Davi não foi apenas um rei, ele foi um guerreiro. E aqui nós, no capítulo 8, o Senhor vai nos dar lições de Davi em suas guerras. Sabemos, amados irmãos, de que nós vivemos em constante guerra, mas a nossa guerra não é bélica, a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não é bélica, a nossa guerra é espiritual. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo São Paulo, ele diz que não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então sabemos de que a nossa guerra, ela não é bélica. A nossa guerra, ela é espiritual. Mas Davi, ele guerreou tanto espiritualmente quanto de forma física ou bélica, como ele era um guerreiro. Nós sabemos de que em todas as guerras de Davi, nós aprendemos algumas lições. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 8, desde os primeiros versículos
a Bíblia nos diz que Davi guerreou contra os filisteus. A Bíblia nos diz, no livro de 2 Samuel, capítulo 8, no início do texto, versículo de número 1, de que sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg-Ama das mãos dos filisteus. Nós lemos no versículo de número 13, aonde Davi ele estava em um lugar chamado Vale do Sal, mas para que ele chegasse a este determinado lugar, ele, no versículo 1, teve que passar pelos filisteus. E algo nos chama a atenção de que Davi tomou a Meteg-Ama. Repita comigo, Meteg-Ama. Repita mais forte, Meteg-Ama. Meteg-Ama ou Meteg-Amar, no original, significa as rédeas da cidade-mãe. Os filisteus, eles eram povos que eram inimigos declarados do povo de Israel. Para vocês terem ideia, o que Israel plantava, os filisteus queriam colher no lugar de Israel. Algo nos chama a atenção, amados irmãos, de que Jerusalém, a cidade-mãe, ela estava sobre as rédeas dos filisteus. Ela estava sobre os domínios dos filisteus. Mas a Bíblia nos diz, no livro de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1, de que Davi tomou a Meteg-Ama das mãos dos filisteus. Algo nos chama a atenção de que o domínio que era dos filisteus passou para as mãos de Davi. As rédeas dos filisteus são colocadas agora nas mãos de Davi. E quem colocou o domínio foi Deus nas mãos dele. Deus tirou dos filisteus para dar a Davi. Deus tirou de um para dar a outro. Você crê nessa tarde? Aleluia! Que Deus é aquele que tira de um e dá para outro. Algo que está no poder de alguém vai passar para a mão de outro alguém. Davi estava agora com o domínio. Davi estava agora com as rédeas. Aleluia. Os filisteus estavam dominando, mas o Senhor chegou e disse: o domínio acabou. O domínio de vocês acabaram. O poder de vocês enfraqueceram. Nesta tarde, Jesus está dizendo de que o tempo dos filisteus dominarem está se acabando. Os filisteus estavam dominando. As rédeas de Jerusalém estavam nas mãos dos filisteus, mas Deus era na vida de Davi. Levanta a tua mão na altura do teu milagre nessa tarde. Você crê em palavra revelada? Aleluia. Jesus está dizendo nesta oportunidade que o domínio de alguém está prestes a acabar. Os filisteus eram, aleluia, inimigos, arquirrivais do povo de Israel, mas Deus escolheu Davi e colocou nas mãos de Davi as rédeas. Quem é escolhido de Deus aqui nessa tarde? Você crê nessa tarde? Aleluia, que Deus pega de um e passa para outro. Aleluia. E quando Davi recebeu as rédeas, quando Davi recebeu o domínio dado por Deus, não por ele mesmo, a gente medita e nós sabemos de que
os filisteus automaticamente estavam perdendo as forças. Nesta tarde, os filisteus estão perdendo as forças na tua vida. E eu quero profetizar na tua vida nesta tarde, aleluia, de que aquele que quer tirar a tua vida estão perdendo as forças, estão perdendo o domínio, estão perdendo o Meteg Amar, estão perdendo as rédeas, porque assim diz o Senhor nesta tarde: eu tiro de um, coloco nas mãos de outro, eu tiro o domínio e dou a quem quero, eu tiro as rédeas e eu passo a quem eu quero. Repita comigo, Davi. Repita de novo, Davi tomou Meteg Amar, as rédeas da cidade-mãe de Jerusalém. A Bíblia nos diz, queridos irmãos, de que Davi, ele guerreou contra os filisteus. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 1, a Bíblia nos diz de que Davi feriu os filisteus. E algumas traduções dizem que ele sujeitou, ele subjugou, e Davi tomou Meteg Amar das mãos dos filisteus, as rédeas das mãos dos filisteus. Oh glória, oh glória. Diz assim para o vizinho: o que é teu, filisteu nenhum toma. Quem está compreendendo a palavra nessa tarde? Davi guerreou contra os filisteus, passou para ele a posse, passou para ele as rédeas, passou para ele o domínio. Também o texto nos mostra de que Davi guerreou contra os moabitas. Repita comigo: Davi guerreou contra os moabitas. Observe, ele guerreou contra os filisteus, ele guerreou contra os filhos de Moabe, que são os moabitas. Os moabitas também eram inimigos declarados de Israel. Algo nos chama a atenção, queridos, de que os moabitas, tanto os moabitas quanto os filisteus, eles queriam porque queriam tirar a herança que era de Israel. Queriam porque queriam tirar as plantações, a promessa. Oh, aleluia! Desde os tempos de Abraão, Isaac e Jacó, as promessas que foram feitas a eles, e os moabitas não choraram, não prantearam, não sofreram, e eles agora estavam querendo colher o que Israel tinha plantado. Abra sua Bíblia, no livro do Salmo 126. Esta verdade santa nos ensina. Oh, aleluia. Aleluia. Verso de número 5. Salmos de número 126. Verso de número 5. A Bíblia nos diz, quem achou diz amém. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Israel tinha plantado com lágrimas. Israel tinha plantado ali com tristeza. E os moabitas e os filisteus querendo colher o que Israel tinha plantado.
Levanta a tua mão na altura do teu milagre dessa tarde. Oh, aleluia. Ninguém vai colher no teu lugar. Por quê, pastor? Porque aquilo que você plantou é exatamente o que você vai colher. Não tem filisteu, não tem moabita que vá passar na tua frente e vá colher o que não é dele. Os moabitas estavam querendo passar na frente de Israel. Diz assim para o vizinho: ninguém vai passar na frente. Diz para ele: é tudo no tempo. É tudo no tempo, é tudo no tempo, é tudo no tempo, é tudo no tempo, é tudo no tempo. As rédeas estavam com os filisteus, mas chegou o tempo das rédeas passarem para as mãos de Davi. Os moabitas também eram inimigos ferrenhos declarados de Israel. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 2. A Bíblia vai nos dizer que no verso 1, Davi derrotou os filisteus. Repita comigo: Davi derrotou os filisteus. No verso 2 já fala de outro povo, os moabitas. No versículo de número 2, a Bíblia diz: também derrotou os moabitas. Quem pode dar glória por isso? Oh, revedevácia. Também derrotou os moabitas e os mediu com um cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Aleluia. A Bíblia diz, na continuação do texto: ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Algumas traduções não dizem pagando-lhe tributos, diz assim: trazendo-lhe presentes. Oh, aleluia. Observe, os moabitas guerrearam contra Davi, contra o povo de Israel, e ali Davi também, Deus deu vitória para ele, e ali a Bíblia nos diz de que os moabitas ficaram como servos, e além de servos, eles agora estavam trazendo presentes. Mas algo nos chama a atenção de que, no primeiro lugar, no primeiro momento, os moabitas queriam ameaçar, queriam matar. E depois que Deus deu vitória a Davi, agora eles estavam trazendo presentes, levando presentes para Davi. Os moabitas perderam a guerra contra o exército de Davi. Mas algo nos chama a atenção, amados irmãos, de que quem um dia queria roubar a colheita, agora já está trazendo presente. Vou repetir isso aqui. Quem um dia queria roubar a colheita, agora já está trazendo presente. Você crê na palavra de Deus nessa tarde? Levanta a tua mão da altura do teu milagre. Eu quero profetizar para você nesta tarde, aleluia, no mesmo lugar que você foi ameaçado, Jesus está dizendo nessa tarde: vai sair um presente de Deus para você. Os moabitas estavam ameaçando, mas aí chegou o dia deles levarem presentes, 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 presentes. Jesus está dizendo nessa tarde: é no lugar que você foi ameaçado que eu vou usar aquela pessoa para levar algo na tua mão. É no lugar que sai o decreto de morte que eu vou trazer vida, eu vou trazer vida, eu vou trazer vida, eu vou trazer vitória na guerra contra os filisteus, contra os moabitas. Assim diz
diz o Senhor nesta tarde, diz assim para o vizinho: não saia do lugar, não saia do lugar, porque os moabitas, diz para ele aí, porque os moabitas não vão mais te ameaçar. Jesus está dizendo, Jesus vai usar os moabitas para levar presente para você. Pastor, que palavra é essa, pastor? Aleluia. Observe o texto. Aleluia. No verso de número 2. A Bíblia diz que Davi feriu a Moabe. Quem é Moabe? Os moabitas. E os mediu com uma lança, com uma linha até o chão. E com 2 linhas para os matar. E com uma linha inteira para manter vivo. E assim os moabitas se tornaram servos de Davi. E eles levavam presentes. Deus, anote isso aqui, se você tem uma caneta. Deus ainda faz moabita levar presente para israelita. Anderevia, aiorevachuia. Deus ainda faz moabita levar presente para Israel. Oh glória! Oh glória! Observe que no verso 1 do capítulo 8 do livro de 2 Samuel, Davi tomou as rédeas dos filisteus. No verso 2, Davi venceu os moabitas e Davi recebeu presentes dos moabitas. Algo nos chama a atenção, queridos, que além de acontecer isso tudo, Davi também vence um rei chamado Hadadezer, de uma localidade chamada Zobar. No verso de número 3, a Bíblia nos diz de que feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobar, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. Olha a expressão domínio. Esse rei, ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. Algo nos chama a atenção de que Davi, ele tomou desse rei, 1.000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E olha a expressão no verso de número 4, na parte B. A Bíblia diz que quando esse rei queria afrontar o exército de Davi, Davi jarretou os seus cavalos. Repita comigo, Davi jarretou os seus cavalos. Para que a gente venha entender esse texto, nós devemos saber quem era Hadadezer. Hadadezer era um rei, ele tinha servos à sua disposição. Ele tinha servos, ele tinha cavaleiros e ele tinha cavalos. Algo nos chama a atenção de que a Bíblia usa a expressão jarretou. Repita comigo, jarretou. Repita de novo, jarretou. Davi jarretou todos os cavalos. E o que é jarretou? Jarretou é cortar os tendões de trás das pernas dos cavalos. A expressão jarretou vem de jarretar, cortar o tendão de trás das pernas dos cavalos. Automaticamente, quando se faz isso, os cavalos perdem a força. Quando se faz isso, os cavalos perdem a força. Davi deixou seus cavalos às guerras. Algo nos chama a atenção de que os cavalos não serviam mais para guerrear. Aquele rei, ele queria guerrear. E Davi jarretou todos aqueles cavalos, tirou a força deles, serviu para passear somente. Os cavalos não serviam mais para a guerra,
Sabe o que isso significa? Levanta a tua mão nesta tarde que eu quero profetizar. Tem muita gente por aí pensando que é forte como um cavalo para guerrear, mas Deus tirou a força faz tempo. Deus tira a força do forte e Deus dá força ao fraco. Jesus está dizendo nessa tarde: eu vou cortar as forças dos teus inimigos. Eu vou jarretar os teus inimigos. Eu vou tirar a força de alguém. Oh, glória! Aleluia! A mãe de santo pensa que tem força. Oh, rebassura! O pai de santo pensa que tem força. Aí Jesus está dizendo: eu vou tirar a força. Eu vou tirar o decreto. Eu vou cortar os tendões. Aleluia! Eu vou tirar o domínio de alguém. Eu vou tirar as rédeas que está nas mãos de alguém. E assim diz o Senhor: eu vou colocar na tua mão. Glória a Deus. Oh, glória. Não servia mais para nada. Não adianta, naquela época não adiantava nada se você tivesse um cavalo e você não guerreasse. Mas Davi jarretou. Algo nos chama a atenção, queridos irmãos, de que um certo homem chamado Toi, ele visitou a Davi. Ele mandou o seu filho Jorão dar os parabéns a Davi por várias vitórias em guerras. Este homem chamado Toi, ele sofria muito com Hadadezer. E quando ele soube que Davi tinha derrotado o exército inimigo, ele foi dar os parabéns a Davi. Algo nos chama a atenção de que ele levou presentes para ele. E quando ele levou presentes para ele, Davi, ele pegou todos aqueles presentes e Davi consagrou os presentes ao Senhor. A Bíblia nos diz de que esse rei levou e Davi consagrou todos aqueles presentes ao Senhor. Ele venceu os filisteus, venceu os moabitas. E algo nos chama a atenção, amados irmãos, de que quando Davi chegou a um certo local chamado Vale do Sal, no livro de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13, Davi fez para si um nome. Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal. Ele feriu 18.000 sírios. Repita comigo: 18.000 sírios. E esse lugar aqui, o Vale do Sal, foi um lugar onde Deus acrescentou na vida de Davi. Oh, aleluia! Quem está entendendo a palavra nesta tarde? Deus é Deus que tira as rédeas de alguém e coloca as rédeas nas mãos de outro alguém. Deus é Deus que não permite roubo de colheita. Deus não permite isto. Os moabitas foram derrotados. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, de que todo aquele exército arquirrival, eles perderam as forças. Oh, aleluia. Você crê nessa tarde, querido?
Você crê nessa tarde que aquilo que foi feito contra você está perdendo força? Aquilo que foi feito contra você, contra a tua família, está perdendo força aqui nesse lugar. Aleluia. Quem sabe você até chegou dizendo: meu Deus, eu vou lá, mas eu não sei o que vai acontecer. Mas o Senhor tem uma palavra para você nesta tarde. Está perdendo a força toda má intenção contra a tua vida. Está caindo por terra nesta tarde. O Senhor manda eu te dizer, aleluia, que aquilo que você plantou você vai colher. Os filisteus não vão conseguir, os moabitas também. Por quê, pastor? Porque é tarde que o inimigo está perdendo as forças. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tira a força do forte. O sangue de Jesus, aleluia, dá força ao fraco, levanta o caído. Assim diz o Senhor. Fecha os teus olhos nessa tarde. Aleluia. Fecha os teus olhos nessa tarde. O Senhor está tirando força daquilo que estava te oprimindo. Eu não sei se é uma força mental. Eu não sei se é um sentimento que é mais forte do que você. Eu não sei se é a depressão querendo tomar conta de você. Eu não sei se é o desespero. Eu não sei se é a vontade de se matar, o suicídio. Assim diz o Senhor. A palavra rema do céu nessa tarde é essa: eu estou tirando a força do mal na tua mente, a força do mal no terreno da Gamadaia, eu estou tirando a força, e Ele está te dando força. Está tirando a força maligna e está dando a força dele, a força de Deus, a coragem de Deus, a coragem dele, a graça dele. Aleluia. A palavra que encoraja começa agora a receber a força dele. Ele sabe como trabalhar. Ele tira a força e ele dá força. Ele tira a força e ele coloca a força. Ele é aquele que levanta o caído. Ele é aquele que ergue o pobre no pó, o monturo do necessitado. Ele é Deus. Olha a força de Deus aí. Aleluia. Jesus manda dizer: aqui a sogra do pastor, eu estou dando força a ti, mulher. Aleluia. Eu não conheço a tua vida, mas Ele conhece. E assim manda eu. Aleluia. Ele me manda te falar: eu estou te dando força. Eu estou te dando força. Eu estou te dando revestimento. Tu viesse do outro lado. Aleluia. Não porque você quis, e não foi a tua que te convidou, mas foi o Espírito. Foi o Espírito Santo que te trouxe. E agora Ele está dizendo para você: recebe força. Recebe força. Vá renovada. Saia renovada. Aleluia. Aleluia. O impedimento está caindo por terra. A macumbaria está caindo por terra. Jesus está visitando o vizinho. Ande. Ande. Jesus está visitando o vizinho. E Ele está dizendo: recebe força. 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 Aleluia. Dê um abraço na sua mãe. Ele é Deus que dá força. Aqui é o Vale do Sal. O Vale do Sal. Os sírios não tem que ficar de pé, não. Quem tem que ficar de pé é o povo de Deus. É Israel. Aqui é o Vale do Sal.
panando que no tui revini. Anando de manto e que me revini canto e terra. Eita! Ela manto de mico e churimico do revi. Ande na terra dos viventes, agora ando de remini. Eis que ele é livramento na terra dos viventes para alguém aqui. Ele é Deus que batiza, renova na terra, também é aquele que tira de quem tem. Ele tira de quem tem, dá a quem não tem. E assim ele trabalha muito bem. Ele sabe trabalhar porque ele é Deus. Ele não deve satisfação. Eu posso ver no meio da igreja uma forte mão. Lepra! Essa forte mão tá tirando impedimento. Essa forte mão tá dando livramento. Essa forte mão tá tirando oração ao contrário na terra. Essa forte mão é labareda de fogo. Essa forte mão sabe trabalhar. Essa forte mão é do Deus que eu sirvo, é de Jeová. Eita! Ela matui. Eita, ele tá aqui, viu? Alá, rebedereba, xuriandereba, sé. Cantei, ô régia. Davi